O Natal é, sem dúvida, a festa cristã mais celebrada no mundo ocidental. Nós temos uma visão do Natal como se fosse o ápice de todo o acontecimento da história de Deus através de Jesus no cristianismo. Quem me conhece sabe que eu tenho uma visão muito específica quanto à Páscoa. Eu entendo que a Páscoa, sim, ela carrega um significado mais completo, mais pleno, e que traz para nós a ideia do estar consumado, de que tudo que foi planejado por Deus, sonhado por Deus, ele acontece na cruz, e a cruz é a plenitude dos tempos. Então muitas pessoas às vezes acham que eu não me importo com o Natal, ou até acham que eu posso ter algum tipo de crítica. E eu entendo que não, nós precisamos ter uma visão específica e tentar extrair dessas datas um ensino que faça sentido para nós, especialmente nessa época, onde nós estamos reunidos ao redor de uma mesa com família, a maioria, outros talvez saudosos da sua família, mas esse ambiente familiar nos traz a reflexão e nos convida a olharmos então para aquela data, para o nascimento de Jesus, e buscarmos então algo que nos faça sentido. E para mim, a alegria de nós celebrarmos o Natal, se a Páscoa é o estar consumado, é o encerramento, é o fechamento, o Natal ele traz a esperança do começo. O nascimento é um começo. E quando a gente olha para aquele bebê, Jesus na manjedoura, nós estamos vendo o recomeço não apenas de uma pessoa, mas a humanidade inteira está recomeçando ali. A palavra diz que Jesus é o segundo Adão. Então, se ele é o segundo Adão, ali está renascendo toda a humanidade em Jesus. E é interessante porque todo o povo judaico, todo o povo judeu aguardava, e muitos aguardam até hoje, essa profecia do Messias que chegaria. Então, existe uma série de profecias desde o Velho Testamento, os profetas maiores, profetas menores, que anunciavam então que chegaria então o dia do nascimento de Jesus. A primeira profecia ela acontece em Gênesis 3,15, que diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, e este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui em Gênesis 3,15 já é o primeiro apontamento de que todo o pecado que inundou o mundo através de Adão e Eva seria redimido, seria salvo por aquele que nasceria então. Então era aguardado o nascimento de um bebê. Então o nascimento de Jesus ele é único, não existe nada nem antes nem depois que se compare ao nascimento do Messias. Então o Natal ele traz consigo a história da novidade de algo que está acontecendo, que nunca se repetiu e nunca se repetirá na história. E para mim traz uma mensagem muito clara de que algo novo chegou. E esse algo novo, o imponderável de Deus, aquilo que estava sendo prometido e profetizado, ele chega de uma maneira diferente talvez do que muitos esperavam, talvez imaginasse que nasceria em outro lugar, e Jesus nasce talvez até escondido, né? Poucas pessoas veem, os céus anunciam, vêm pessoas, mas na verdade ele não nasce com grandes holofotes. Então toda a profecia, desde Gênesis e passando por todo o Velho Testamento, aponta para aquele momento. E é interessante porque quando a gente fica esperando algo, né, e a gente entende que aquilo vai chegar, e a gente tem uma expectativa, muitas vezes a gente pensa que aquilo uma hora não vai acontecer mais, porque está demorando tanto, né? E é interessante porque 400 anos antes do nascimento de Jesus, as profecias cessaram. Então, essa talvez desesperança que já tomava conta do povo, tomava conta da nação, ela vem e ela é interrompida com o advento da chegada de Jesus. Então, para mim, o Natal, dentro dessa perspectiva, ele traz para nós duas lições que para mim é muito claro. Primeiro, é a gente celebrar que o passado, ele nos trouxe até aqui. Para a chegada do novo, para a chegada daquilo que vai nos surpreender, teve que acontecer um passado. E Jesus ele só chegou até aquele dia porque Deus ele gera um povo que vai ser ventre do Messias. E a história do Velho Testamento, com todos os livros históricos, os poéticos, os proféticos, eles vão armando um pano de fundo para que Jesus nascesse exatamente quando teria que nascer. E sabe o que é interessante? Que muitas vezes durante a história de Israel, a gente chama do remanescente de Israel, que Deus garantiria que pelo menos uma pessoa ia levar o povo adiante. E muitas vezes, no livro de Esther, por exemplo, o povo esteve a ponto de ser dizimado.
Mas Deus garantiu a existência daquele povo para que o Messias pudesse acontecer. E a gente pode celebrar então que para a chegada do novo, para o momento novo que a gente quer viver, nós precisamos olhar para trás, para o nosso passado e entrarmos em paz com ele. E dizer, uau, muitas coisas eu não entendi, não fizeram sentido, mas se não fossem essas coisas, eu não teria chegado até onde eu cheguei. Então, a celebração da chegada do novo, a celebração daquilo que muda as nossas vidas, aquilo que talvez era esperado, talvez desesperançado e de repente aquilo acontece, ele só aconteceu porque um passado, às vezes de dores, às vezes de angústias, às vezes de incertezas, ele aconteceu e gerou então esse momento. Vamos celebrar, vamos entrar em paz com o nosso passado, o nosso ano, o ano passado, a nossa história, as nossas dores, as nossas alegrias. Foram essas coisas que nos trouxeram até aqui. Contudo, tem uma segunda lição. E a segunda lição, para mim, é mais importante do que a primeira. Que quando chega o novo, quando algo novo acontece na nossa vida, isso gera em nós uma necessidade de reagirmos ao novo. Porque aquilo não estava ali antes. A partir de agora tem. Tenho 2 filhos. Quando os meus filhos nasceram, tanto um quanto o outro, a minha vida mudou, vira de ponta cabeça. E nós começamos então a olhar e falar assim, agora como é que a gente faz para lidar com esse algo novo? É difícil, tem as suas dores, as suas angústias, mas que bom que chegou, porque aquilo foi sonhado e foi esperado. Quando Jesus chega, ele está exatamente causando esse cisma, essa cisão entre aquilo que é o velho, aquilo que foi gerado para que ele chegasse até ali, mas também ao mesmo tempo, a partir de agora, aquilo que levou a história até aquele ponto não faz mais sentido para frente. O passado ele serve para nos levar até o hoje, mas o passado não nos serve para nos levar além. Então, quando Jesus ele começa o seu ministério dentro desse povo que ainda está olhando para o passado, ele precisa mostrar e dizer, olha, vocês estão olhando para algo que já se consumiu, já se cumpriu, que é a profecia. Ouvistes o que foi dito, agora eu porém vos digo. Então Jesus está dizendo, olha, o novo chegou, você precisa deixar o passado no passado, agradecer, entrar em paz, mas a partir desse momento, o que você tem que fazer é entender que o novo te prepara para um futuro. E você precisa agora admitir que aquilo que é a bênção também te coloca e te mobiliza. Eu entendo que muitas vezes a gente ganha algo novo, mas infelizmente, a gente fica naquela situação de se alegrar e ficar feliz, mas a gente não se prepara para poder desenvolver aquilo que nós recebemos. Eu tenho muita convicção, queridos, muita convicção que o Natal ele vem para dizer o seguinte, algo novo pode acontecer a qualquer momento, algo novo pode ser gerado nas nossas vidas a qualquer momento. Nós podemos crer que uma ligação, uma notícia, algo pode gerar e aquilo nos coloca dentro de uma nova situação. E sabe por que isso acontece? Porque Deus quer nos levar além. E para Ele nos levar além, Ele vai ter que gerar uma situação diferente que vai colocar você diante de um estresse, talvez diante de uma alegria, diante de uma festa, mas também diante de uma nova circunstância, talvez uma circunstância não tão confortável para você. A parte boa é saber que o mesmo Deus que garantiu que a história chegaria até Jesus, e Jesus diz agora, o velho já está consumado, é o mesmo Deus que prepara um futuro de esperança. O Natal é o anúncio para a humanidade que o Adão antigo, caído, corrompido, ele já passou. Agora nós podemos viver um novo Adão. Jesus está dizendo, em mim está chegando então uma nova humanidade, uma nova redenção. Eu creio que você pode esperançar algo muito especial a partir desse ano. E eu não estou falando isso como uma palavra de ânimo etérea, porque nós cremos na eternidade, nós cremos no novo céu, nova terra, nós teremos algo novo, nem que seja na eternidade. Mas eu me permito sonhar de que os vários momentos de antes da promessa chegar, de dor, de tristeza, de angústia, de dúvida, e talvez de desânimo, depressão, eles podem ser interrompidos pela mensagem do Natal. E a mensagem do Natal é, não desista. Você não tem direito de desistir, porque em qualquer momento, em qualquer situação, algo novo pode acontecer, algo surpreendente pode acontecer. Nós não temos direito de achar que Deus não pode mudar todas as coisas num sopro, numa mudança, num piscar de olhos. Eu posso trazer vários testemunhos que eu tenho visto de pessoas que experimentaram isso,
Mas eu experimentei isso, eu tenho experimentado isso. Situações que eu não compreendo, que eu não entendo, que não fazem sentido no momento, como o povo de Israel no Velho Testamento. Chega um momento nas nossas histórias, aonde a gente olha para trás e diz, uau, essas coisas nos trouxeram até aqui. E porque elas nos trouxeram até aqui, eu tenho o direito e a opção de pensar em algo para frente. Só que o pensar em algo para frente nos faz acolher a alegria do Natal, nos preparar para o que nós vamos viver, porque a batalha não está ganha. As coisas vão acontecer e as lutas vão acontecer. Sabe o que eu quero dizer para você? Que talvez você faz parte de uma família cristã, você está numa igreja, hoje você está numa reunião da casa de alguém comendo o seu arroz com passa, né? E você está ali, está falando do Natal e aquela coisa, você já ouviu tantas coisas. E hoje talvez eu possa te dizer o seguinte, porque Deus visitou a humanidade. Queridos, eu não estou falando de um evento casual. Eu estou falando que Deus ele se incomodou com a minha e com a sua vida. E quando ele se incomodou com a minha e com a sua vida, ele fez algo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que ele está dizendo é que Deus ele olhou para a sua vida e para a minha vida e visitou a humanidade. E ele está anunciando no Natal o seguinte, não desista. O Natal é um anúncio de que você não pode desistir enquanto há vida. As esperanças, os sonhos, os desejos, o filho que você quer ver na igreja, aquele emprego que você quer melhor, aquelas dificuldades e lutas que você quer vencer, todas essas coisas talvez estão atolando e machucando a sua história. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que quando Deus visita a humanidade no Natal, se na Páscoa é o estar consumado do Senhor, é o estar consumado da cruz, o Natal vem anunciar para você, não desista. Acolha agora o plano e o sonho de Deus para você. Porque você pode passar esse Natal celebrando uma calça que você ganhou, uma blusa que você ganhou. Daqui 6 meses, 1 ano, ela está desgastada, ela já passou, ela é etérea, ela é substituível. Mas o que Jesus está te oferecendo é uma esperança que ela não dura 6 meses, 1 ano. É uma esperança de vida que ela é eterna. E você pode viver com uma esperança que ela não é gerada por circunstâncias. Porque a esperança que é gerada por circunstâncias não é esperança, é constatação. A esperança que é gerada no céu e na fé, ela faz com que você passe qualquer situação crendo que qualquer hora a tua sorte pode mudar. Meus irmãos, eu creio nisso, que Deus está mudando as nossas vidas o tempo todo. Contudo, existem alguns momentos que Deus ele está visitando a sua vida e a minha vida e abrindo um novo kairos, um novo tempo na nossa história. Esse Natal, você não pode passar por esse Natal sem vislumbrar e entender que Jesus está querendo entrar na tua vida. E eu não sei se ele vai mudar a sua vida hoje, amanhã, eu não sei como ele vai fazer. Eu sei que ele pode mudar o teu coração. Eu sei que ele pode botar esperança na tua vida. Eu sei que ele pode fazer com que você olhe para trás e tenha paz com Deus, e paz com o seu passado, paz com o próximo. Paz, porque a paz não é ausência de guerra. A paz é quando nós olhamos para as circunstâncias e não estamos mais em conflito conosco, com o próximo, com o mundo. E essa paz de olhar para o nosso passado e dizer assim, obrigado, Senhor, porque essas coisas, por piores que elas tenham sido, elas me trouxeram até aqui. E segundo, Jesus está dizendo para você, não desista, você não tem direito. Um dia eu visitei a humanidade, depois de 400 anos onde ninguém esperava mais. As profecias já haviam cessado, muita gente já havia esquecido, e Jesus então vem em Belém, depois vai para o Egito, passa por Nazaré, e ele só vai ter um ministério público muito tempo depois. Mas antes disso ele muda a história da humanidade pelo simples fato dele nascer. E hoje eu quero dizer para você, para o seu Natal e para a sua família, não desista. E eu quero dizer mais, não desista, mas com Jesus, com a esperança de Jesus. E a oração não é assim, aceitar Jesus, essa coisa parece meio nebulosa. O que eu quero dizer é o seguinte, olhe para a mensagem do Natal. Creia que Deus visitou a humanidade e creia que Deus se importa com você. Se tivesse só você no mundo, Jesus teria morrido por você. A humanidade foi visitada, você foi visitado. Agora acolha Jesus, abra seus olhos, entregue a sua vida a Ele, porque Deus amou você de uma maneira tremenda, para que se você crer, você tenha esperança da vida eterna e esperança para o dia de hoje. Que Deus abençoe seu Natal, em nome de Jesus.